Gostaria que você abrisse lá Efésios, capítulo 4. E nós vamos, segundo aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós vamos trabalhar dois momentos. Um momento da obra que Jesus realizou a nosso favor, o entendimento e como que nós nos relacionamos com isso que Jesus fez. A Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E o anjo informou, falando com João, que nós somos aqueles que carregamos o testemunho de Jesus. Quantos aqui têm o testemunho de Jesus no seu espírito? Esse testemunho, ele é desenvolvido. A tua vida está aqui para desenvolver o testemunho de Jesus. Então vamos entrar com um pouquinho mais de profundidade. Em Efésios no capítulo 4, a partir do verso 7, está escrito assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Até aqui, aleluia. O nome de Deus, um dos nomes, o Altíssimo, o mais alto, assentado no trono da sua glória, soberano, reina sobre a sua criação. No princípio, está em João capítulo 1, verso 1, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em 1 João, no capítulo 5, diz que são três que testificam nos céus: o Pai, o Verbo e o Espírito. No princípio era Deus. E o Evangelho de João continua e diz: todas as coisas foram feitas por Ele. Por quem? O Verbo. A essência de Deus. A essência expressa. Aquele que é o Verbo de Deus é a essência do Pai expressa. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada seria feito. O Deus Trino criou o espaço, criou o universo, criou os céus, criou a terra, criou os anjos e finalmente criou o homem, à sua imagem e semelhança. Mas esse mesmo Deus Trino sabia que o homem falharia na sua fidelidade e cairia. E lá em Hebreus, no capítulo 10, existe um diálogo, onde o Verbo fala assim sobre o Pai: sacrifícios e ofertas não quiseste, não te deleitaste em holocaustos.
em oblações. Contudo, um corpo me preparaste. Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. E é nesta vontade que somos aperfeiçoados através do sacrifício deste corpo que foi preparado. O Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. E vimos a sua glória. A glória do unigênito do Pai. No princípio era o Verbo. Na eternidade permanece sendo Verbo, porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas no tempo Ele recebeu um corpo de carne. E desceu do lugar mais alto para a terra. Começa agora a imaginar aquele que é glorioso, aquele que criou todas as coisas, aquele que olha e diz: o mesmo que criou vai ter que consertar o que foi perdido. Assim o Verbo se faz carne e habita no nosso meio e entrou pela porta da frente, porque nasceu do útero de uma mulher, uma virgem. Como o homem nasceu de duas sementes, a palavra que o anjo Gabriel trouxe e o Espírito que cobriu Maria. E veio, não com a glória de Deus, veio com a perfeição de homem. Ele deixou a sua glória divina e habitou como homem. O libertador, o salvador, o Messias, o Filho do homem, o Filho de Deus. E se apresenta com uma obra de obediência. Obediente como filho, obediente como servo. Aquele que dizia: as palavras que eu digo, não as digo por mim, mas aquilo que eu ouço do Pai, isso eu pronuncio. E com muita mansidão e humildade, aguardou o seu tempo de se manifestar. 30 anos, aleluia. E quando ele vem para o Rio Jordão, o primão, o João Batista, olha para ele, porque estava muito no Espírito, enxergou e falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele falou: tu vens a mim para te batizar, eu que tenho que ser batizado por ti. E Jesus diz: cumpre, é necessário que se cumpra. Vem cá, meu Elias, libera essa unção. Porque o Jesus de Nazaré precisava da unção de Deus. Ele não carregava em si, naquele momento, a sua glória de Deus. Era um homem. Então Elias, me põe na água. Em obediência, João coloca ele na água. Quando ele sobe, vê-se o Espírito em forma de pomba descendo sobre ele. Aleluia. E do céu se ouve a voz do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. É o unigênito que revela. E o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E agora o homem Jesus, cheio do Espírito, vai para o deserto, entrar num jejum completo por 40 dias, para ter o seu encontro pessoal com Satanás e obter a sua vitória pessoal como homem.
Quero te dizer, amado, você que carrega o testemunho de Cristo, primeira coisa que você tem que entender é que você se liga em Deus para valer, se apaixona por Deus para valer, se compromete a caminhar em obediência como Jesus, recebe a unção do alto e determina a tua vitória sobre Satanás. Pessoal, quero te dizer que quem escolheu o lugar e o tempo foi Jesus, não foi o diabo. Nós é que determinamos quando e onde vamos enfrentá-lo. Mas o enfrentamento é necessário. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E alguém cheio do Espírito tem que responder: nem só de pão vive o homem, mas de toda rema que procede da boca de Deus. Palavra revelada. Recebe, irmão, recebe, irmão. É isso que nos alimenta. É a revelação do alto. É a rema de Deus. E o diabo já perdeu a primeira. Levou em espírito, ao topo do pináculo do templo e diz: olha, pode se lançar, porque o Salmo 91 garante que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O diabo usa a Bíblia. E ele diz: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí vem a última do diabo. Vamos para o finalmente. Levou um lugar alto e mostrou todos os reinos do mundo. Isso é em espírito, certo? E aí o diabo diz: está vendo esses reinos e a glória desses reinos? Me foi dado, está comigo, e eu dou para quem eu quiser. Agora, se tão somente se prostrar e me adorar, eu passo para ti. Não precisa morrer na cruz. Existe a possibilidade de um conchavo. Muito melhor que o Bolsonaro. Jesus olha para esse infeliz e diz: só ao teu Deus adorará, e só a Ele darás culto. Vai-te, Satanás. Que foi para isso que eu vim para morrer, eu vim para descer até as partes mais baixas da terra. Recebe isso no teu espírito. Alinha com Deus. E não é uma pequena conquista, é a conquista completa do propósito que Deus estabeleceu na tua vida. Não fique impressionado com os momentos de carência, porque Deus é o que supre todas as coisas. Não se impressione com os momentos onde você olha para o lado e diz: mas não está na minha vida ainda. Jesus estava num deserto, diante do diabo, com fome, com sede, cansado, despojado da sua glória, mas cheio do Espírito de Deus. A mesma unção que esteve sobre ele está sobre você. Ele volta do deserto, ele volta da prova. Todo ser humano tem que passar por uma prova. Todo. Não há bênção sem prova e não há bênção sem aprovação na prova. Alguém imaginou que a graça era de graça. Mas a graça tem preço.
E não é com espécie, é com atitude de coração na prova. Quantos estão em prova nessa noite? Vamos passar? Vamos passar? Vamos passar? Vamos receber honra? Vamos se humilhar diante da poderosa mão de Deus? Porque se o Senhor te colocou numa prova, meu irmão, não adianta fugir. Se o Senhor te encurralou no deserto, meu irmão, é melhor se render. Rende-te, porque Ele sabe o que Ele vai extrair desta oliveira. E o Senhor se move naquele território com graça e cheio da virtude e do poder. E durante 3 anos e meio, Ele manifesta a sua glória e dá oportunidade a todo israelita entender que era o Messias de Israel naquele lugar. Foi de cidade em cidade, de lugar em lugar, de casa em casa, de vida em vida, não desprezou um. E se cumpriu a palavra que diz: e vimos a sua glória. Que glória, que graça, que precisão na ação. Mas o momento culminante era o momento da entrega do sacrifício, do cumprimento da Páscoa. Eis o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus teve o seu momento de angústia no Getsemane. No Getsemane a sua alma foi espremida. E o seu suor foram como gotas de sangue caindo na terra. Tamanha tensão daquele momento. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Vigiai comigo. Eles não puderam vigiar, eles dormiram de tristeza. Sabe qual era a angústia naquele momento? Se separar do Pai. Porque Ele vinha se apresentar como uma bandeja de oferta pelo pecado de todos nós. Quando Ele se entregou na mão dos pecadores, Ele sabia que o Pai teria que recuar e virar o rosto. Era oferta. Na cruz Ele diz, para deixar bem claro esse fato, Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Eis um homem só na cruz, de braços abertos, sendo julgado pelo teu pecado. Foram as nossas transgressões que mataram Jesus. E Ele deixou bem claro: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu vim para isso. Eu vim para dar minha vida em resgate de muitos. E na cruz, como uma ovelha, como um cordeiro, diante dos seus tosquiadores, Ele não abriu a sua boca. Tu não és o Filho de Deus, desce. Ao seu lado esquerdo, ao seu lado direito, 2 malfeitores com a mesma sentença. E um começa a manear a cabeça e zombar. E aí, você não é o Filho de Deus? Sai da cruz. E o outro se toma as dores de Jesus e diz: ô cara, fica quieto, para com isso. Nós estamos recebendo a punição da nossa transgressão, mas esse aqui é santo. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim.
Será que alguém no auge da sua angústia pôde dizer isso para Jesus? Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. E o Jesus ensanguentado, a ponto de falecer, libera essa palavra: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você está aceito? Quantos aqui precisam de aceitação? Quantos aqui em algum dia se sentiram rejeitados, dizendo: eu não pertenço, eu não faço parte? E o Senhor veio para salvar, não para julgar. Mas o cara não era um bandido, e você também não foi um? E o Barrabás, que quer dizer filho do Pai, não era um bandidão e não foi solto para que Jesus fosse crucificado? Quem é o Barrabás? É você e eu. Nós é que somos o Barrabás. Fomos liberados para viver vida no nome daquele que a conquistou para nós. A graça teve um preço, e esse preço nós não podemos dimensionar. Nós não sabemos o que é o Deus Criador dos céus e da terra morrendo como maldito numa cruz. Nós não sabemos. A demonstração do verdadeiro amor de Deus na face de Cristo Jesus. Está consumado. Diz que os céus estavam escuros. 3 horas da tarde, do meio-dia às 3 horas da tarde, o sol não brilhou em Jerusalém. Eu acredito que todos os anjos e demônios e príncipes e potestades estavam em Jerusalém para testificar o fato de que o eterno morria. Pensa nisso. O eterno, o imortal, morreu. E desceu para as regiões mais baixas da terra. O lugar onde se chama Hades, no hebraico é Sheol, é o lugar da alma dos mortos. E no Hades existem 3 regiões notórias descritas na Bíblia. Uma região mais alta é chamada o seio de Abraão, onde estão os salvos. Outra região mais baixa é chamada lugar de tormento, onde estão os perdidos. Uma antessala do inferno. E entre eles um abismo, onde existem anjos concorrentes. São anjos que cruzaram com mulheres e produziram uma geração híbrida. Isso aconteceu lá em Gênesis capítulo 6 e depois do dilúvio. Esses anjos estão presos. É o mesmo lugar onde Satanás estará preso por 1000 anos. E Jesus vai para o seio de Abraão, porque é salvo. E lá no seio de Abraão encontra-se com o ladrão da cruz. Encontra-se com o seu povo, com Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Adão e todos os salvos do Velho Testamento. Aleluia. Imagina ver Jesus lá e falar: Jesus, o que você está fazendo aqui, cara? O que você está fazendo aqui, meu? A terra segurou Jesus por 3 dias e 3 noites. Mas o autor da vida, criador dos céus e da terra, era um elemento estranho naquele lugar. A terra não poderia retê-lo. E ao 3º dia, o poder de Deus entra na terra. E o Criador recebe o poder da ressurreição.
Eis que estive morto, disse Jesus em Apocalipse, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas minhas mãos as chaves do Hades e da morte. Ele vem de baixo para cima, aquele que desceu até a maior profundidade, o lugar mais baixo, de menor autoridade, dependente de uma ação divina para ressurgir. Aquele que confiou no Pai, aquele que abriu mão de tudo, abriu mão da sua glória, abriu mão da sua autoridade, entrou no caminho da obediência irrestrita, obediência de servo e obediência até a morte. É esse que ressurge glorioso, e aonde ele pisou, ele conquistou. Se Jesus algum dia pisou no território da tua vida, pode saber que ele já conquistou a tua vida. Você chegou perto demais para não ser dele. A revelação de Deus está hoje aqui nesta casa, para te trazer para uma intimidade que você jamais imaginou ter com o Deus que te criou. É o tempo do entendimento. Não é mais o tempo do amor cego, é o tempo do amor com entendimento. Eu bem sei a quem eu tenho servido. Eu conheço aquele que me gerou. E o sirvo com consciência. Essa palavra que foi colocada aqui, a realidade de Atos dos Apóstolos, a realidade da vida de Barnabé, é a realidade de quem caminhou com ele. Eu sei a quem eu sirvo. Eu não vou reter nada dele. Tudo que eu puder, eu lanço. Quando você puder dizer: Jesus, tu tens tudo em mim, não te retenho mais nada, você vai ver que ele não reterá mais nada da tua vida. Não diga a Deus: por que você não me dá mais? Pergunte a si mesmo: o que me faz não entregar mais para Ele? Quais são as motivações, as orientações, as percepções, as compreensões, os entendimentos, os sofismas, os sentimentos que me fazem reter o que não me pertence? Não nos pertence. Tudo que temos, recebemos. E tudo que damos é daquilo que recebemos. E se nos permitimos nos deixar gastar a nós e aquilo que supostamente está na nossa vida, não haverá limites para o fluir de Deus. Passamos neste mundo como peregrinos e forasteiros. Viemos sem nada e retornaremos com aquilo que o Senhor recebeu de nós. Por isso que Mateus diz: não guardeis tesouro na terra, onde a traça rói e o ladrão rouba, mas faz o teu investimento nos céus. Investe no eterno. Cuida da tua eternidade. E cuidar da eternidade não é cuidar de Deus, porque Deus é que cuida de nós. Mas Deus quer muito que a gente cuide dos seus. Quanto menor, mais especial a tua obra. Estive cego
e me ungistes, estive nu e me vestistes, estive faminto e colocaste comida na minha vida. E a resposta é: quando fizestes para um dos meus pequeninos, a mim me fizestes. O assunto de Jesus é pessoal. Toca em alguém de Jesus, você está tocando em Jesus. Diga não para alguém de Jesus, você está dizendo não para Jesus. Feche o teu coração para alguém de Jesus, você está fechando o coração para Jesus. Abençoe um de Jesus e Jesus recebe como benção para ele. A fidelidade de Deus, ela é tão impressionante que Ele faz questão de abençoar aqueles que entendem o quanto Ele se importa com essa noiva preciosa que somos nós. Eu estava na Flórida e o meu primeiro encontro com o apóstolo Judson, ele estava recluso, né? Ele ficou um tempo recluso, só discernindo de Deus, esse tempo que vem para se desenvolver agora. E eu lembro que a gente se encontrou e houve uma empatia, e Judson começa a chorar. Ele põe a mão no meu ombro e ele fala assim: obrigado por cuidar da noiva. A manifestação da intimidade com Deus. Ele falou: obrigado por você cuidar da noiva. Eu não sei se você consegue capturar a gratidão de Deus quando você se importa com esse corpo e com aqueles que virão. É um chamado para fazer essa noiva formosa. Cuidar das feridas, cuidar do lado emocional, mental, financeiro, espiritual, liberar, ativar, ensinar, guardar, aconselhar. Isso não tem preço para Deus. Mas o poder de Deus desce, o poder da ressurreição desce, túmulos são abertos e santos que morreram voltam para uma caminhada na terra e são vistos em Jerusalém depois da ressurreição de Cristo. E Jesus surge no jardim do túmulo e Maria, muito tocada, vai na sua direção. E Jesus estabelece uma palavra muito importante: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E aí Jesus sobe, naquele dia, Jesus sobe. Existe um salmo, é o 24, que estabelece assim, parece que não está falando nada disso, daqui a pouco o salmista começa a profetizar, e ele começa a falar assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele passou pelo segundo céu, os demônios, principados, potestades tiveram que sair da frente. Quem é este? É o Senhor dos exércitos, o Deus da glória. Levantai-vos, ó portais eternos, levantai-vos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? É o homem. É o homem. Um homem está entrando nos céus. Quem é esse homem? É o Cordeiro.
mas Ele está vivo. É mais que o Cordeiro, é o sumo sacerdote. E Ele vem com o sacrifício nas suas mãos. Hebreus 9 fala que Ele veio através do Espírito com o sangue eterno. E diante do Pai, diante do trono, Ele entra. E aquele lugar que é o tribunal de juízo se transforma no propiciatório, o trono da graça de Deus. Ele apresenta o seu sangue e diz: Pai, eu paguei o preço, aceita-os. Os que tu me deste, não perdi nenhum. Eu paguei o preço. Está aqui a oferta. E o Pai se tornou propício ao homem. É por isso que Jesus é o sim e o amém de Deus. Em Cristo, o Pai fala assim: contigo, filho, não tem não, é sim, eu aceito. E aí é o momento onde Jesus dá aquele assobio legal. Sabe assobiar, irmão? Dá uma assobiada. E informa: ei, seio de Abrão, eu levo cativo este cativeiro. Sobe! 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 E o cativeiro vem cativo, nas mãos do autor da vida. O céu é nosso. Os remidos entram para a presença de Deus. O que desceu até as regiões mais inferiores da terra é o que subiu até o terceiro céu. E levou o cativo, o cativeiro, e liberou dons para os homens. Oh, Antarabaxerebas. A partir desse momento, o paraíso é lá em cima. Porque o seio de Abraão era um hotel 10 estrelas no meio do inferno. Era cativeiro. Homem nenhum houvera subido. Por quê? Porque Jesus é o primeiro, é o primogênito, em tudo ele tem a primazia. É o primeiro ressurreto dentre os mortos, é o primeiro com corpo glorioso, é o primeiro, é o novo Adão de uma nova raça, é aquele que é chamado de Espírito vivificante e nos faz como Ele. E para que este projeto funcionasse, qual é o projeto? Essa obra estabelecida para que a essência de Deus fosse plantada dentro de você. O dia que a igreja entende que a essência de Deus está aqui, que pelo Espírito eterno, pelo meu Espírito gerado em Deus, porque é muito importante que cada um de nós entendamos que em Cristo Jesus nós somos feitos uma nova criação. Nós somos filhos por geração no Espírito. O Pai te gerou. Nós não somos filhos adotivos. A adoção significa geração no Espírito. Você é filho real.
Você não é um pobre coitado que entrou pela misericórdia e é tolerado no reino. Você é gerado com a mesma essência. Você é espírito vivificante como Ele. Você tem a oportunidade de desenvolver a mesma estrutura de caráter, a mesma santidade e manifestar a mesma explosão de glória e poder. Quantos creem nisso? Aí nós entramos na segunda parte, onde Ele quer operacionalizar o projeto maravilhoso que Ele mesmo determinou. E aqui, na sequência, a partir do verso 11, quando nós entendemos do 7 ao 10, agora nós estamos prontos para entender do 11 em diante. Efésios 4 é um texto extremamente apostólico para nós. E a partir do 11 está escrito assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, fale comigo, todos, não são alguns, são todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Os dons ministeriais de Efésios 4 nos levam à maturidade. A bênção do povo de Deus é estar debaixo dos dons. Quem governa a igreja são os dons, os verdadeiros. Como o diabo é o pai da mentira, e como o diabo é homicida desde o princípio, ele sempre vai tentar simular os falsos dons. Então, uma pessoa que se manifesta apenas com a sua alma, ou que camufla um dom falso, essa pessoa está prestando um desserviço ao reino de Deus. Mas quando estamos debaixo dos verdadeiros dons, nós somos movidos de glória em glória até a estatura que devemos alcançar, a estatura do varão perfeito. E aí a sequência vai trazer a negativa. Em inglês a gente fala what if? E se não rolar? Se não rolar, é a partir do verso 14. E que está por aí cheio. Mas nós estaremos incumbidos de mudar essa realidade. Amém? Porque bênção e glória a gente não guarda só para nós. Jesus falou, a luz você põe no velador para iluminar a casa toda. Dom de Deus a gente não guarda no armário. Manto é para usar. Aleluia. Olha aí, ó. Deus manda te dizer, o manto que Ele te deu é para usar, e usar com autoridade. Deixa Deus te usar. Amém? Você vai ver coisas que você ainda não viu. Você vai experimentar um mover de glória que você ainda não experimentou. Eu ouço o Senhor dizendo, foi para isso que eu te levantei. Se prepara, porque nem começou o que Deus vai fazer.
Nós temos que começar a entender que é um passo de fé e uma montanha de glória. Dá um passo e vem a montanha de glória. E glória na Bíblia tem peso. Essa igreja vai conhecer o peso da glória de Deus. Não vai ser só aqui dentro não, viu, gente? Aqui é o quartel-general. Vocês vão ver a loucura que Deus vai fazer lá fora. Ei, rantarabaxa. Ah, vai ficar estreito. Ah, quem está brincando com Deus vai passar por estreito. Ixi, aramaia, cara. Não é mais tempo de fazer gracinha com o Senhor. Não é mais tempo de murmurar. Não é mais tempo de falar o que não convém. O Espírito de Deus é identificado em Apocalipse como 7 olhos que veem todas as coisas na terra. Vigia e entende quem é o Senhor da tua vida. A negativa é, verso 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Isso é o homem. Vento de doutrina, inconstância, meninice. Ah, não vou mais na igreja. O pastor não olhou para minha cara. Vai crescer, varão, vai crescer, varoa. Entende que talvez até a ausência do cumprimento seja a tua prova. Arranca do teu coração esse melindre, arranca do teu coração essa inconstância e deixa o dom de Deus te aperfeiçoar, amém? Deixa o dom de Deus te aperfeiçoar. Vê se Jesus tinha problema com cara feia, gente. Meu pai costumava dizer, cara feia para mim é fome. Aleluia, dá de comer, dá um pão de Deus para ele. Amém? Responde o mal com o bem. Seja benigno. Seja insinuante no espírito. Irmão, posso te dar um abraço? O irmão está assim, meio nervosão. Você fala, posso te dar um abraço? Fala, Jesus, vem comigo aqui nesse abraço. Você dá um abraço nele, você vai ver o bicho começar. Olha aí. Eu já vi abraço de ungida que o bicho tremeu. Vai brincando com Deus. Amém? Então nós tiramos a meninice e entramos no verso 15 que diz: mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todo o corpo, com o auxílio de toda a junta. Deus está dando um basta no modelo apenas pastoral. Deus está dando um basta nessa história de que tem um super-homem da fé e um monte de passivos. Acabou esse tempo. Se o homem está aqui em cima, a mulher está aqui em cima, cheio da glória de Deus, você ouve, recebe e sai daqui queimando. E vai buscando a tua oportunidade, porque Deus quer usar. E é tempo de expandir a obra de Deus. Aleluia. O Senhor já falou uma, já falou duas, já falou três. Esse espaço não vai conter o que Deus vai fazer.
vai ter que mover para a direita, mover para a esquerda, mover para frente, mover para trás, mover para cima, porque Deus tem obra de verdade. E entenda que vai acontecer na velocidade de Deus. Te dou 2 conselhos nessa noite: não freia o espírito e não acelera além do espírito. Amém? Entendeu, né? Engata a marcha certa e fala: vou contigo, Senhor. Aonde? Vamos. Quando o Senhor falar: agora, vai. Não fica olhando para trás. Não fica medindo consequências. Não sei se vai dar certo. Vocês não chegaram até aqui com uma liderança que ficou questionando se não ia dar certo. Vocês têm uma liderança que tem buscado a vontade do Senhor e tem tido coragem de investir nessa vontade. Alguém que fala: se é para fazer, estou dentro. Eis-me aqui, e se apresenta como soldado. Amém? E deixe-se ser treinado como Jesus em obediência. E uns são usados para trazer o crescimento. Uns são os evangelistas, são aqueles que amam as almas que ainda não conhecem o Senhor e queimam de paixão por elas. E tem uma palavra, em parte como essa, uma palavra que a pessoa não tem mais como escapar do amor de Deus. Amém? Quantos aqui são evangelistas? Um chamado. Tem que ter essa coragem de entender: eu sou evangelista e eu vou cumprir o meu ministério. E evangelista abre a sua boca, a tempo e fora de tempo. Aleluia! Está acabando o tempo de ficar calado. Você prega com a tua vida, você é testemunho por causa da santidade da tua vida, mas com esta santidade Deus te dá autoridade. Você ora, você pisa serpentes e escorpiões, porque você vai falar com o endemoniado. E você amarra esses demônios e fala: não afeta e não interfere na mensagem. Essa palavra que eu estou liberando vai direto no coração dessa pessoa. E Satanás, não há nada que você possa fazer a respeito. Pode ficar bem de lado. Quando a pessoa quebrantou, agora você vem aqui que você vai ficar livre desses capeta. E evangelista anda com poder. Evangelista tem uma chave, que é a cura e a libertação. Eu estou buscando esses evangelistas desse tempo, porque a promessa de Deus é que o Brasil vai pegar fogo nas ruas. O avivamento dos anos 80 e 90 vai ser fichinha, porque vai acontecer aqui. Gente, eu ouço o Espírito falando: vocês não percebem o que eu já faço. Essa nação já está sendo exaltada nos 4 cantos da terra. Homens de Deus de muitas partes já sabem. Uma profeta de Toronto, ela estava ministrando profeticamente, ela chacoalhava a cabeça, não sei se vocês já viram, ela chacoalhava a cabeça, chacoalhava o corpo, chacoalhava a cabeça. Ela esteve lá em Houston, mas naquele momento ela chacoalhava, daqui a pouco ela começou a falar de justiça, ela falou: Brasil, 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 Brasil. Todo mundo: ih, o que é isso? Ela falou: é de lá que vem a justiça. Que mistério é esse de Deus que amou o nosso povo mais do que nós conseguimos amar? Eu já vi estrangeiro olhando para mim falando assim: por que vocês se amaldiçoam? Por que vocês falam que vocês são isso, que vocês são aquilo, que vocês não prestam, que vocês são corruptos?
Abençoe a tua terra, abençoe o teu povo, porque você não sabe o que Deus vai fazer. Não diga com a tua boca: esse povinho é assim, esse povinho. Não é povinho, é povo amado de Deus, escolhido como nação de adoradores, e escolhido como nação de paternidade, para estabelecer esse fluir nas outras nações. Nós ainda veremos nessa geração o mundo se referenciando ao Brasil. A mesma profecia disse que Deus ia levantar a Venezuela e a Bolívia, os lugares de maior descalabro da América do Sul. Das trevas brilhará a luz. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A glória de Deus quer enfrentar desafios. Então, quando as situações estão mais difíceis na tua vida, entenda: o desafio é de Deus. A mim pertence a batalha, diz o Senhor. Entrega o comando dessa guerra e você vai ver o que eu vou fazer. Coloca diante de Deus essa noite as tuas dificuldades mais profundas. Mas vem para essa perspectiva: eu venço a minha batalha pessoal para eu ser bênção no corpo. Deus te usa, hein, varão? E Deus quer te usar mais. Sobre a tua vida vem uma unção na palavra. E as pessoas vão perguntar: de onde veio isso? Se mantenha humilde na presença de Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer. Ministro labareda de fogo. Ei, xarabacô, tcherebassai. Deus está levantando vasos. Quem tem o chamado de profeta, levanta a mão. Ei, xarabacô, tcherebas. Xerebas. A profecia seja conforme a tua fé. O limite do profeta é a sua própria fé. E a fé é construída com a palavra. O profeta anda com a Bíblia aberta na mão. Muitos falsos profetas têm se levantado nessa terra, mas o Senhor vai prevalecer com os verdadeiros. E o dom profético vai ser respeitado neste lugar. Os desígnios de coração serão revelados. E cairá sobre o povo o temor. Verdadeiramente, olha, vocês vão ouvir isso da boca de alguém. Verdadeiramente o Senhor está neste lugar. Vão testificar. Pensa que é pouco? O assunto ficou sério. Oh glória, oh glória. Ei, xarabacate. Mas tem um dom especial que o Senhor aprecia muito, e muito necessário. Porque as almas estão feridas, massacradas. A corrupção desse mundo chegou num nível. Não sei quantos ouviram a ministra Damares dar o testemunho sobre o material que chega nas suas mãos. Os pedófilos fazem comércio de vídeos com crianças, adolescentes, crianças menores de idade que são abusadas e violentadas nos vídeos. Isso é vendido. Mas chegamos ao ponto da comercialização de vídeos mais caros de bebês de colo sendo abusados. Segundo a ministra, esses vídeos são vendidos em torno de 50 mil, enquanto vídeos
de pedofilia de crianças um pouquinho maior são vendidos a 7, 8 mil. A nossa sociedade já chegou num nível de degradação inimaginável. A Vera ontem ministrou no seminário, Sodoma e Gomorra estão virando fichinha, perto das abominações deste tempo. E eu te falo, igreja, você para de olhar para o teu umbigo e começa a olhar para fora. Igreja, se levanta nessa terra. Apoia os teus líderes, apoia aqueles que pagam preço, apoia aqueles que estão lutando para realizar essa obra. E seja constante na obra do Senhor. Fidelidade, compromisso. Com quantos o Senhor pode contar nessa noite? Fecha os teus olhos. Rompe nessa noite toda a individualidade. Rompe nessa noite toda visão curta. Tem alguns aqui que vão receber uma visão mais ampla de águia. Alguns que estão olhando para o chão, estão olhando para baixo, não estão conseguindo enfrentar suas dificuldades pessoais e familiares e financeiras e emocionais, porque continuam olhando para baixo. Mas o Senhor brada nessa noite: levanta a tua face e olha para o alto. De onde virá o teu socorro? O teu socorro virá do Senhor. Abra as tuas mãos e peça para Deus a provisão desse tempo. Existem anjos passeando nesse lugar que vão ministrar sobre você onde você está. Olha o toque de Deus aí. Olha o toque de Deus aí. Olha o toque de Deus aí, onde você está. Ei! Olha o toque de Deus. Olha o toque de Deus aí. Olha o toque de Deus. Recebe. É o Senhor que te serve nessa noite. Recebe. Toca, Senhor. Toca. Roba, shemamae, xerebaço. Toca. Ei, chamamaco, xerebaba, sotoroboco, xereba. Ei. Oxima. Ei, chibaco, torobo. Ei, xarabae. O Senhor levantará nessa noite pastores segundo o coração dele. Quantos têm o chamado de pastor? Tem que pagar preço. Tem que receber o amor. Tem que ir atrás das ovelhas. Tem que estar disponível. Tem que ter coração para ouvir. Tem que ter coração para perdoar. Porque o pastor e o líder são perseguidos. Pastor não é título, pastor é dom. Quantos podem dizer para o Senhor: eu quero. Essa obra é minha e eu estou à sua disposição, Senhor. Gente, hoje é um culto de maturidade. Ninguém aqui está sendo tratado como criança. Nós já entramos no local da decisão de Deus. Eu estou vendo o Senhor passeando. E Ele tem divisas. Permeia com a tua presença, Senhor. O
povo que conhece o seu Deus fará maravilhas. Ei! Olha o maravilhoso dando maravilhas para a gente. Olha a performance, olha a performance. Ei, 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 cuida do teu coração, diz o Senhor, que eu cuido da performance. Ei, 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 eu faço. Oxamama cacherebasotorobosei. Ei, ei. Eu estou ouvindo o Senhor falar com essa santa, dizendo assim, como eu me agrado da movimentação do teu corpo. E é esse o espírito da adoração que eu quero. Fecha os teus olhos e dance para mim o tempo todo, e verás o que eu farei. Ei, eu mudo o ambiente da casa por causa da vossa adoração. Ei, 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 chacaetos. Porque da presença do Senhor existe a liberdade do Espírito, a liberdade do Espírito. Ei, recebe a unção de gozo. O Espírito está dando unção de gozo sobre alguns. Recebe, 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 recebe. O Senhor disse, eu vou acabar com essa tristeza nesses corações. Chacaetará. Vamos conquistar a terra com a alegria do Senhor. Ei, xeremas. A minha família foi abalada quando ela descobriu que eu era um crente alegre. Porque eles achavam que crente tinha que ser triste. Olha a Deus aí. Recebe a unção de gozo aí, ó. Ó, recebe aí, ó. Recebe aí, ó. Recebe aí, irmão. Recebe, recebe, recebe. Quebra essa religiosidade aí. Rompe agora, Senhor, rompe agora. Ei, 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 pode chorar de alegria. Pode chorar de alegria. Ei, ei, quem disse que não é real? Põe a mão sobre a sua cabeça agora. E profetiza sobre a tua vida. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho saúde mental. E tudo que está contra o reino de Deus nessa minha cabeça vai ser removido agora, em nome de Jesus. Olha a libertação, olha a libertação aí. Olha a libertação, olha. Sai, sai. Espírito de depressão, sai. Limitação, sai, sai, sai. Em nome de Jesus, queima agora, Deus, queima. Alguns vão sentir fogo na cabeça. Fogo na cabeça, não tira a mão da cabeça. Recebe que é fogo, 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 fogo. Queima, 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 queima. E ser livre, ser livre. O Senhor acabou de me falar. Estou dando habilidades novas. Habilidades novas. Como já dei para Israel. Serão criativos e criadores. Ei, ei. Olha a mudança, mudança. Mudança nos negócios. Mudança. Mudança na família, mudança nos relacionamentos. Ei, ei, ei. Tem um anjo passando com chaves, ele está dando chaves. Recebe agora, recebe a chave, recebe, 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 recebe. Ei, ei, ei. Eu não sei o que é, Diego, mas tem um negócio novo para você. Cadê os empresários desse lugar? Levanta a mão, levanta a mão. Empresário que já é, empresário que vai ser. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Vem o recurso, vem o recurso. Vem o recurso, vem o recurso. Vem o recurso dos céus, dos céus, dos céus. Os maiores empreendimentos no mundo de hoje são gerados numa garagem. Ei! Ei! Sem recursos. Só o recurso de Deus. Olha o recurso de Deus. Olha o recurso de Deus. Prosperidade em linha com o reino. Em linha. Alguém vai dar testemunho aqui. E é rápido. E é rápido. É rápido. É no tempo de Deus e o tempo de Deus chegou. Em nome de Jesus. Aleluia. Fala comigo. Eu renuncio
a todo pensamento, sentimento e atitude de pobreza e miséria. Eu não sou pobre, eu sou rico